Olá, meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao grupo de estudos Psicopedagoga Genial. Esse aqui é o nosso conteúdo do mês de março. Eu vou estar disponibilizando esse conteúdo no grupo para vocês. O conteúdo vai ficar gravado e o acesso é pelo YouTube. Lembrando a todas que só tem acesso ao nosso canal do YouTube as alunas que participam do grupo, porque o nosso canal ele é privado. Então, hoje ele é uma conta privada e só recebe o acesso para participar dessa conta as pessoas que têm o link que recebem por indicação minha através do grupo de estudos. Então, o investimento é de R$10 e são 2 encontros no mês, tá? Então, os nossos encontros a partir de agora estão ficando gravados, os encontros gratuitos, e eles estão sendo gravados porque vocês optaram, né? Vocês opinaram na votação que a gente fez no início do mês passado no grupo, e aí a grande maioria, né, por conta de baixa frequência, né, nos encontros ao vivo, a grande maioria pediu para que eu deixasse as aulas gravadas, os encontros gravados e disponibilizasse no grupo. Então, a partir de agora, vão ser disponibilizados 2 conteúdos no mês com 2 temas diferentes, 2 vídeos com 2 conteúdos diferentes, e os encontros ao vivo vão ser os nossos encontros extra com investimento de apenas R$10. Então, eu vou estar sempre colocando no grupo as informações sobre os nossos encontros. Bom, diante disso, hoje a gente vai falar de um tema que vocês têm muita dúvida e a grande maioria me procura falando a respeito desse assunto, e como há uma grande entrada e saída de meninas no grupo, eu sempre preciso estar atualizando esse assunto, então eu resolvi deixar gravado para que vocês possam acompanhar e as meninas que estão chegando no grupo depois vão receber esse vídeo também. Então vamos lá. O tema de hoje é psicopedagogia. Nós vamos falar sobre abertura de consultório e início de carreira. A nossa maior procura, né, no grupo é por conta desse tema. Então, hoje eu vou estar compartilhando com vocês algumas informações a respeito disso tudo, a respeito de abertura, de CBO, muita gente ainda tem dúvida, CNPJ. Então, eu preparei um slide, vou estar colocando no grupo junto com o link para vocês acessarem o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vou tentar clarear um pouquinho mais a minha câmera aqui, para que vocês possam me ver direitinho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a luz. Bom, acho que agora melhorou um pouco, né? Troquei aqui. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Lembrando que o nosso conteúdo está sendo gravado. Bom, então, primeiramente, eu separei aqui 3 tópicos que são importantíssimos. Acredito que algumas de vocês já devam ter visto esse slide, porque esse slide ele já foi passado, mas o slide está sendo transformado em vídeo como conteúdo e está sendo atualizado. Então, esse conteúdo ele vai servir para aquelas que acompanham o grupo, né? Já viram esse encontro e aí precisam revisar, e para aquelas alunas novas que sempre têm dúvidas referentes aos assuntos de abertura de consultório. Então, vamos lá. Eu separei aqui nesse slide 3 fatores, tá, que são importantíssimos que a gente entenda no decorrer, né, dos atendimentos de psicopedagogia. Primeiro, você precisa entender que, sim, é possível viver como psicopedagoga, é possível trabalhar como psicopedagoga e é possível, sim, ter um salário com bom rendimento como psicopedagoga. Mas até você chegar nesse momento, demora um pouquinho. E aí, por isso, né, que nós temos que ter o espírito de empreendedoras. Então, a psicopedagoga, ela precisa saber empreender. Então, primeiro, o que você entende de melhor
o que você tem de informação que você pode transformar em um conteúdo e vender para o seu público? O que você pode transformar em um produto online, um produto físico e vender para o seu grupo, né? Normalmente as professoras, por exemplo, conseguem montar atividades, aquelas que sabem fazer painéisinhos, né, que trabalham com educação infantil e aí consegue melhorar ali a decoração do consultório, né? E aí tem umas que têm talento para isso e outras que não. Então, aquelas que não têm o talento precisam do talento daquelas que têm, né? Para ajudar a decorar, ajudar a arrumar, né? O seu espaço, o seu cantinho. Então, isso tudo é muito importante. Em primeiro lugar, você deve acreditar em você e no seu espírito de empreender, no seu espírito de vendas, né? E entender quem é você, o que você quer, né? Eu já dei essa aula também sobre o que você quer, sobre a psicopedagogia como um todo, né? Acreditar que você é capaz de desenvolver esse trabalho e esquecer um pouquinho a falta de segurança, né? A timidez para começar, o medo. Lembrando que insegurança, timidez, medo, baixa estima, né? Vão estar sempre presentes, são sentimentos que vão estar sempre presentes no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa mente. E aí a gente precisa aprender a lidar com eles para conseguir lidar com o nosso público hoje. Então, o nosso público hoje são as famílias. Então, você tem que trazer a solução dos problemas de cada família que vai te procurar. E aí, às vezes, nem sempre é possível você, enquanto profissional, solucionar o problema de todos. Então, você precisa entender, saber diferenciar essa etapa, né? Saber diferenciar a sua limitação da limitação do outro, o que é possível para você, o que não é possível. Então, tudo isso você precisa entender para você poder conseguir conquistar aí um atendimento legal, né? Entender o que é psicopedagogia, como que ela traz as soluções dos problemas da família. Ela pode ajudar, ela pode não ajudar. Então, tudo isso você precisa saber entender e diferenciar cada etapa. Saber o conteúdo, né? E saber divulgar e trazer, né, para o seu público. Então, vamos lá. Diante disso, vamos dar sequência aqui à nossa aula. Então, nós vamos falar sobre o que é ser psicopedagoga. Ser psicopedagoga é fazer com que a outra pessoa que você está recebendo desenvolva a aprendizagem. Mas ser psicopedagoga também é descobrir por que esse indivíduo não consegue aprender e trazer uma qualidade de vida melhor para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto. A dificuldade, ela nem sempre está relacionada à aprendizagem. A psicopedagoga, ela precisa entender que a dificuldade, ela vem quando junta, né, muitas informações. A dificuldade, ela pode vir de vários fatores comuns que quando se juntam traz o problema e gera um bloqueio na aprendizagem. Então, hoje, a psicopedagoga ela vai identificar que problemas são esses, ela vai identificar que bloqueios são esses e ela vai trazer o porquê que a pessoa não aprende. Para isso, é preciso estar sempre em estudo, sempre em conhecimento. Por isso que é importante que, além da graduação de psicopedagogia, a psicopedagoga ela deve entender um pouquinho de cada processo de como funciona o ser humano. Por quê? De como funciona a mente, né, humana. E aí, por que isso acontece? Porque nós vamos investigar e vamos avaliar. E aí, quando a gente investiga e quando a gente avalia, a gente precisa ter uma observação global
da criança. Então, uma criança precisa estar presente como um todo, precisa ser avaliada como um todo. E quando eu falo como um todo, eu falo não só avaliar a mente, mas avaliar o comportamento, avaliar os sentimentos, avaliar o que sente, quando é possível ser avaliado pela psicopedagoga. Principalmente, devemos conhecer o nosso código de ética, tá? E saber entender direitinho. Então, o primeiro passo, né, do atendimento na psicopedagogia é trazer o nosso código de ética. E aí, no código de ética, a gente vai descobrir a função do psicopedagogo, o que ele vai colocar, como que vai ser o consultório, como que ele vai trabalhar e como que ele vai atuar. Hoje, a psicopedagogia ela é uma área que ela dá abrange várias outras áreas, então você pode trabalhar desde o bebê até o adolescente. Hoje é possível você trabalhar com o bebê através da estimulação precoce, mas a ideia inicial de idade para o atendimento na psicopedagogia é a partir dos 4 anos. Então, dos 4 anos em diante, você pode atender todo o público e toda a demanda. É importante que você conheça toda a demanda e todo o público que você vai atender e receber. Por isso que você deve estar sempre em estudo, em atualização. E aí, o que acontece? Vocês sempre me procuram para falar a respeito de insegurança, dificuldades, medo, né? E aí, isso tudo gera um desconforto quando você vai iniciar a sua carreira. E aí você não consegue lidar com esses sentimentos, né? Você não consegue lidar com esse processo e aí acaba gerando muita insegurança, muito medo e você gera alguns bloqueios que não permite que você faça o atendimento. Você vai lidar com essa dificuldade através do seu conhecimento. Então, tudo que você tiver segurança para passar para as famílias, tudo que você tiver segurança para passar para o seu paciente, você vai conseguir passar sem grandes problemas. E para você trazer essa segurança para o seu ambiente, você precisa trazer conhecimento. Por isso que o código de ética ele existe para que você tenha acesso a algumas informações e ele existe também para que você saiba que a psicopedagoga, pelo menos nos primeiros 10 anos iniciais de carreira, ela precisa ter supervisão, trocar informações com outros profissionais a respeito dos casos que ela está atendendo. Então, hoje, e essa é uma das grandes coisas, talvez até a única coisa que vai trazer uma segurança maior para a gente. Só que muito cuidado com o profissional que você faz a sua profissão, a sua supervisão, porque hoje tem muita gente que está começando no mercado, que está há pouco tempo no mercado e acha que já pode ser supervisor de alguém e aí às vezes acaba confundindo ainda mais a pessoa. Então, tome cuidado com o conhecimento, com a formação que o seu supervisor tem, quem indicou ele para você, né? Hoje o QI, que é o QI indica, funciona bastante no mercado, né? Eu tenho várias alunas que outras alunas indicam, inclusive. Então, isso é importantíssimo, né? Que vocês saibam. É importante que vocês saibam que eu tenho 6 anos atuando como psicopedagoga. Hoje eu tenho meu próprio local de atendimento e também trabalho como prestadora de serviços para uma clínica aqui da minha região. Tenho bastante experiência, faço supervisão e acompanhamento de todos os meus atendimentos. É importante que vocês saibam também que o que eu aprendo aqui, eu também, e o que eu passo para vocês, eu faço a supervisão do conteúdo para saber se está tudo ok para poder passar para vocês também. Então, dito isso, vamos falar sobre o primeiro passo, né, dos atendimentos da psicopedagogia. A psicopedagogia tem como objeto de estudo a aprendizagem, visando a compreensão e atuação profissional, tem caráter interdisciplinar, a partir da articulação das áreas de conhecimentos e áreas afins. Dentre elas, pedagogia, psicologia, fonoaudiologia, medicina, entre outras especialidades. A esfera acadêmica
e a esfera legal possibilitam regular o exercício da atividade em psicopedagogia, oficializando já que está legitimado socialmente. Então, esse texto ele vem da Associação Brasileira de Psicopedagogia, tá? Então, é uma maneira de regulamentar a psicopedagogia. Lembrando que hoje a psicopedagogia ela não é uma profissão regulamentada ainda e reconhecida, por isso somos profissionais autônomas e nós não temos nenhum código oficial e obrigatório a ser seguido. Hoje nós temos um Código de Reconhecimento na Ocupação Brasileira, que é a CBO, o número 2394, que é o número de programadores, avaliadores e orientadores de ensino. Porém, esse número aqui, as pessoas têm costume de colocar ele no carimbo, mas não é necessário, porque a gente não é obrigada a ter essa numeração aqui. A gente não tem CRM, a gente não tem número de carimbo. E aí, o que que acontece? No nosso carimbo pode muito bem constar só o nosso nome e sobrenome e a formação. Diante disso, surgiram os sindicatos em defesa do psicopedagogo. Então, surgiu a Associação Brasileira de Psicopedagogia e o Sindicato do Psicopedagogo.com.br. Lá você encontra código de ética, regulamentação, documentação, tudo isso que eu estou falando a respeito dos atendimentos. No sindicato.br você encontra algumas informações sobre como montar o seu consultório também. Recebe acesso a alguns cursos, mas é nada além disso. Então, assim, hoje nós não somos obrigados a se vincular a nenhum sindicato, a não ser em casos como o meu. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, como prestadora de serviços, eles me pediram para ser associada a um sindicato só por questão de segurança. Mas eu não sou obrigada a aceitar porque a psicopedagogia hoje ela não é reconhecida como profissão. Eu trabalho como prestadora de serviço autônoma, avaliadora e orientadora dentro da clínica e dentro da instituição. Como eu tenho formação de terapeuta também, eu sou conhecida como terapeuta da psicopedagogia. Então, hoje, minha profissão é autônoma, tá? Mas a psicopedagogia ela não é obrigada, não nos obriga a seguir um padrão de código, não nos obriga a seguir um sindicato, principalmente para aquelas que vão atender em locais próprios, não precisa nada disso. A não ser que você queira ter uma segurança, queira se sentir segura, dizendo que tem algum sindicato que te representa. Então, nesse caso, você pode fazer o carimbo. Algumas até usam o número do sindical, né? Outro dia teve uma colega que postou um cartãozinho com o número sindical lá do sindicato. E aí as outras que ficaram na dúvida de que número era aquele. Então, eu estou dizendo que esse número é o número do sindicato do psicopedagogo, que a pessoa pode colocar no carimbo se quiser, mas não é nenhum item obrigatório, você não precisa pagar nada para abrir seu consultório, se for referente em relação a isso. Em relação à atuação, eu vou colocar aqui o site que eu gosto, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia /atuação. Lá tem tudo explicadinho para que vocês possam dar uma olhadinha. E vamos falar agora sobre os documentos de abertura. Eu acho importante deixar esse conteúdo para vocês, porque vocês estão sempre me perguntando qual é o CNPJ, o que eu preciso ter para abrir, eu sou obrigada a ter alvará, como que eu funciono, né, hoje no mercado. Então, por exemplo, o alvará é um documento que é emitido pela prefeitura para os CNPJs, né, de grandes empresas. Então, hoje, se você é um empresário grande no mercado, se você tem uma clínica, se você tem um espaço que te permite trazer muitos funcionários, você precisa ter um PJ seu, um CNPJ, e ali dentro desse CNPJ você vai receber orientações para você tirar o seu alvará. Esse CNPJ ele tem um custo anual, que é um valor bem alto,
para quem está iniciando, tá? Então, hoje, por isso que grandes empresas têm vários sócios, vários nomes, porque é um investimento para você manter o seu CNPJ. A orientação que eu faço é que quem quiser abrir empresa e tal, que procure um contador para te ajudar nesse momento. Ano passado, eu até tentei abrir a minha empresa, mas eu não consegui, por conta disso. São muitos custos para você manter essa empresa aberta. Então, o contador ele é a melhor pessoa para te explicar, até porque as informações variam de estado para estado. Então, hoje é possível você ser profissional autônoma. Eu sou profissional autônoma e tenho o MEI. O MEI é o órgão do microempreendedor, tá? Esse MEI, ele te dá um CNPJ que permite atendimento de pequenas empresas. Então, eu me incluí em pequenas empresas, gerei o MEI, paguei o documento, já tenho ali direito ao INSS, eles vão recolher, né, todas as informações em relação aos impostos. Pode ter um contador para te ajudar no próprio aplicativo do MEI. Você tem essa opção de colocar um contador para te ajudar e para te orientar nas questões. Você pode emitir nota fiscal, recibo. Muitos pais, né, nos procuram pedindo recibo para imposto de renda, recibo para reembolso, nota fiscal para reembolso. Então, o MEI ele vai te permitir ter tudo isso. E você vai ter também um CNPJ. Então, hoje, a minha empresa, ela cabe dentro da estrutura do MEI. Somos profissionais autônomos, mas aqui nós somos 3 sócias. Então, hoje, é possível, eu tenho meu próprio espaço, mas ele é um espaço compartilhado. E aí eu tenho duas sócias, perdão, falei errado. Tenho 2 sócias que me ajudam com as despesas da casa. Então, hoje, você pode ter um nome fantasia da sua empresa e aí dentro do MEI você consegue legalizar tudo isso para o padrão de microempresa, caso você deseje ter um negócio pequeno. E aí você vai ter a licença, quando a licença de microempreendedor ela é gratuita, ela é gerada pelo MEI, quando você gera o CNPJ, e aí esse é como se fosse o seu alvará. Porém, tem algumas questões que são diferentes. No MEI, por exemplo, você consegue os direitos que o INSS te proporciona. Aposentadoria, auxílio doença, auxílio maternidade. Já no caso do CNPJ, ele te dá do alvará, né, do CNPJ de grandes empresas, ele te dá tudo isso, né, e tudo que há de interessante para as grandes empresas. Então, é importante que todas saibam isso gera muita dúvida. Na hora de pedir o plano de saúde, o plano de saúde o CNPJ do MEI não é válido, o CNPJ empresarial que é válido para o plano de saúde. Hoje, pelo plano de saúde, para você conseguir, né, pacientes que precisam usar o plano de saúde, você pode oferecer, se você tiver um MEI, você pode oferecer a nota fiscal para o reembolso, e aí, em muitos casos, o plano de saúde é obrigado a fazer o repasse do valor que a pessoa gastou para a pessoa, né, diante dele não ter tido, né, como ter essa profissional que atendesse ele pelo plano. Já quando você tem o seu CNPJ empresarial, você consegue trazer aí os planos de saúde para dentro da sua empresa. Porém, também há um investimento que precisa ser feito, há um grande investimento, que, em muitos casos, né, que precisa ser feito para você poder conseguir ter plano de saúde pelo CNPJ. Então, vamos lá. O segundo passo é você entender tudo sobre psicoeducação. O que é a psicoeducação? É você entender o que a psicopedagoga faz, como que a psicopedagoga atua e por que isso é importante para as famílias, para a sociedade, para a escola, onde você vai oferecer o seu trabalho. E ali você precisa deixar claro, né? Reeducando as famílias qual a função do psicopedagogo hoje no mercado. Então, em muitos casos, as famílias elas não sabem o que
o que é essa psicopedagogia. Então, a gente faz esse processo de psicoeducação. Por exemplo, o meu processo de psicoeducação é através das redes sociais. Eu uso o meu Instagram para fazer psicoeducação, onde lá eu compartilho informações, falo o que é psicopedagogia, falo qual o serviço que eu atuo, enfim. Tem outras psicopedagogas que gostam de ter um panfletinho, né, dizendo, gostam de ter um informativo, gostam de ter um documentozinho informando o que é o atendimento, como que funciona, esse tipo de coisa. O contrato ele pode ser um contrato simples, ele não precisa ter reconhecimento em cartório nem em firma. Ele pode ser um contrato de forma padrão, onde as cláusulas devem deixar clara como que funciona o seu atendimento. Então, quanto tempo de atendimento, quantos encontros por mês, qual o valor, quando que a pessoa deve te pagar, qual data que vocês combinaram inicialmente, tudo isso deve constar no contrato. E o teu cliente deve ter um contrato e você também deve ter por normas de organização. Eu normalmente faço anamnese com a pessoa. Quando a pessoa fecha o pacote com os outros encontros junto, eu ofereço o contrato e aí ela assina. Então, no contrato vai vir todas as normas de funcionamento do seu espaço. Então, se você repõe atendimento, quantas faltas a criança pode ter, se pode chegar atrasado, se não pode, tudo isso quem vai decidir é você, né? Então, isso é de responsabilidade sua. Então, as fichas de pagamento e de recibo é importantíssimo. A ficha de registro e a anamnese. A ficha de registro ela é uma ficha onde você coloca tudo sobre o que você vai fazer com o seu paciente durante a sessão. E a anamnese é o documento que vai fazer ali a principal, né, etapa ali do cronograma avaliativo, como que você vai partir, vai montar seu raciocínio clínico a partir da anamnese, declarações de que tipo de declaração? Eu, psicopedagoga, fulana de tal, declaro que o menor ciclano de tal, filho de fulano e fulano, está realizando atendimento de psicopedagogia nos dias tais e tais, horários tais e tais e tais. Uma declaração para a escola, uma declaração para ele levar para qualquer lugar dizendo que ele faz psicopedagogia. Os encaminhamentos, nós profissionais de psicopedagogia podemos encaminhar para outros médicos, então o texto deve seguir na mesma linha. Eu, psicopedagoga, fulana de tal, encaminho o paciente, fulano de tal, filho de fulano e de fulaninho, para o atendimento com profissional tal, por motivos de tal e tal suspeita. Pronto. E a nossa devolutiva, tá? Esses são os documentos fixos do consultório de psicopedagogia. Então, aqui vocês têm muitas dúvidas, sempre me perguntam sobre isso no grupo. Então, estou deixando esse conteúdo e o slide para vocês. Agora, uma outra dúvida que vocês têm também é a respeito de quais instrumentos eu devo usar. Como escolher os instrumentos e os protocolos? Bom, os instrumentos que você vai utilizar no seu atendimento vai depender do que você observou nas 3 primeiras sessões. Que você fez a anamnese, você pegou o relatório escolar, você fez a EOCA ou a sessão lúdica, os testes operatórios e projetivos. Já tem uma hipótese diagnóstica, aí você vai começar a procurar quais os protocolos que você vai utilizar no seu atendimento. Os protocolos fixos são aqueles que avaliam as habilidades comuns e que devem ter em todas as demandas. Ou seja, sabe aqueles manuais que eu deixo como referência para vocês nos slides? Por exemplo, o manual da Simaia Sampaio, que é o livro, o manual da Maria Lúcia Vaz. Eles são protocolos fixos. Ali está dizendo tudo que deve ter na sua avaliação diante de até a entrega da devolutiva, sem a opção outros testes. Então, o que você fez de pedagógico, o que você avaliou no geral. Quando você usa todos os protocolos fixos e você percebe que ainda assim não chegou a uma solução
e você acha que você precisa de mais protocolos, a gente vai usar os protocolos específicos. E eu botei protocolos fixos aqui 2 vezes. E aí a gente vai usar os protocolos específicos, que são aqueles que avaliam o que vai ser investigado. Então, específico por área, por exemplo, os checklists que a gente usa para avaliar o autismo. Esses são protocolos específicos do autismo. Então, isso que eu vou deixar bem claro para vocês. Essa aula a gente vai parar por aqui, porque aqui nós vamos falar só sobre a atuação de psicopedagogia, vamos tirar algumas dúvidas e aí depois eu vou deixar outros conteúdos para vocês durante o mês. Então, até aqui eu costumo, quando chegar nessa parte de dúvida, eu costumo pedir para a pessoa escrever no chat, mas como a gente está no encontro gravado, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo e, em caso de dúvida, vou pedir para vocês assistirem o vídeo e, em caso de dúvida, vocês podem postar no grupo ou podem me chamar a atenção de alguma maneira, ou no grupo ou no privado, conforme vocês quiserem. Então, esse é o nosso vídeo sobre a parte de atuação clínica, de documentação, de abertura. E aí, o próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho, no workshop eu já coloquei lá, né, os parâmetros da avaliação. Quem não tiver nosso workshop, pode me pedir o link, tá? Lá a gente fala sobre o cronograma avaliativo, sobre as diferenças de teste qualitativo, teste quantitativo, que teste devo utilizar na minha sessão. Então, tudo isso a gente fala lá. E, fora isso, alguma dúvida maior, podemos marcar uma sessão de supervisão, caso você já tenha algum atendimento para fazer e aí ficou com dúvida em determinada etapa. A gente pode combinar sem problemas nenhum. Então, esse é o conteúdo de hoje que eu vou estar deixando aqui no grupo. E na semana que vem eu vou deixar mais um conteúdo para vocês, tá bom?